Boa tarde, meu nome é Simone, eu sou escrivã de polícia há 18 anos, tá? Sou bacharel em Direito, estou fazendo pós-graduação em Criminologia e Direito Penal. E a Ana me convidou para responder algumas perguntas para vocês, alguns questionamentos, né? Sobre a violência psicológica no âmbito da violência doméstica, tá? Eu trabalho hoje no primeiro DP de Mongaguá, eu sou chefe do primeiro, mas eu trabalhei 2 anos na Delegacia da Mulher, especificamente na Delegacia da Mulher. E como eu trabalhei mais de 8 anos, 10 anos no plantão, a gente também atendia esse tipo de ocorrência, né? Principalmente à noite. Então é assim, participei de outros cursos, né? De vários cursos de especificação para a violência doméstica, onde a gente aprende a lidar com essa vítima para não revitimizar ela, né, na delegacia, porque a gente sabe que o atendimento antigamente era meio precário para essas vítimas, né, que ela chegava na delegacia era mais julgada do que tinha do que passava, né, do que poder explicar o que tinha acontecido com ela, né? Então a gente fez vários cursos, né? Principalmente para quem era direcionado na Delegacia da Mulher mesmo e para outros funcionários, para os chefes, principalmente, para passar para os seus funcionários como deveria ser tratada essa vítima, tá? A gente tem essa ilusão de que a vítima, vamos dizer assim, a vítima de violência doméstica, ela perdoa o agressor porque ela gosta de apanhar, vamos dizer assim, né? É isso que a gente ouve muito dizer. Essa aí gosta de apanhar. Mas não é isso que acontece. A violência doméstica, quando ela é psicológica, e ela sempre começa com a violência psicológica, ela nunca começa, raramente ela começa já com o tapa, com a agressão física, tá? Então, normalmente o agressor, aquele homem que é agressor, depois eu vou falar um pouquinho sobre esse homem agressor, ele tem um comportamento padrão, tá? Ele sempre, na época de namoro, ele vai ser um homem romântico, ele vai ser o príncipe encantado, entendeu? Nem sempre a pessoa mais, vamos dizer, a pessoa mais ignorante. Normalmente há casos na alta sociedade onde a pessoa não é ignorante, onde não veio de uma família humilde, de uma família sem recursos. Nem toda violência doméstica é só lá na comunidade, na comunidade mais pobre. Não, ela atinge todas as classes, tá? Então, esse agressor, ele age com essa vítima de uma forma que ela cria confiança nele, tá? Então, o que ele consegue? Ele consegue tirar dela, fazer com que ela confie tanto nele a ponto de se casar, a ter um relacionamento mais sério, né? Mas a violência doméstica também pode acontecer em época de namoro. Então, assim, mas o comportamento deles é um comportamento padrão. Ele vai conseguir cativar essa vítima a ponto dela se apaixonar por ele, né? E só que durante esse relacionamento ele vai dando algumas dicas. Olha, começa sempre com: eu não gostei dessa roupa, eu não gosto dessa pessoa com quem você está conversando, a sua amiga. Então ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo ela mudar de comportamento. Ela passa a não usar as roupas que ela usava, ela passa a não ter amizade, manter as amizades que ela já tinha, entendeu? E essa violência, ela vai sendo gradual, tá? Nem sempre vai começar com agressão. Por quê? Porque se começar com agressão, ela larga ele e acabou, tá tudo certo. Então, não.
esse tipo de relacionamento não é assim que começa, tá? Então, porque se for uma coisa, assim, já violenta desde o começo, ela vai largar ele e acabou. Não vai ter problemas, entendeu? Vai haver ocorrência, vai haver flagrante e ela nunca mais vai olhar pra cara dele. Por que a vítima de violência doméstica, ela age de outra forma? Ela, quando chega na delegacia, ela chega perto, ela demora para denunciar, já começa por aí, ela fica achando que a culpa é dela. Então, ele vai diminuindo essa mulher aos poucos. Então, tipo assim, se ela trabalha, ele já começa, quando a gente casar, você não precisa trabalhar, né? Eu vou manter a casa, você não precisa trabalhar. Aí vai passando, vai minando as amizades, vai minando o trabalho, aí ela já fica sem renda, porque ela vai depender unicamente dele. Então, esse agressor, ele não aceita que ela seja mais inteligente que ele, então se ela estudar, ele vai começar a minar, olha, agora você tem serviços de casa para fazer, vai ficar difícil você manter os seus estudos. Se ela já é formada, se ela já tem uma profissão, ele vai começar a minar essa parte dessa profissão, entendeu? Ah, mas você não é tão competente assim. Vai colocar na cabeça dela que ela não é competente, entendeu? Se tiver filhos, ele vai colocar na cabeça dela que ela não sabe cuidar dos filhos sozinha, para gerar uma dependência dele, né? Não sei se eu tô sendo clara. Isso foi um curso que a gente teve em Santos com a promotora que administra todas as varas da violência doméstica do estado de São Paulo, tá? Que agora tem algumas comarcas têm uma vara específica de violência doméstica, o número de ocorrências que envolve a violência doméstica. Então, assim, essa violência psicológica é o que traz a vítima a ter essa confiança nele e não denunciar, né? Porque ela fica a tal ponto ligada a essa pessoa, é como se fosse uma síndrome de Estocolmo, entendeu? Que a pessoa se apaixona pelo sequestrador, tá? Ela fica a tal ponto ligada nessa pessoa que ela não consegue viver sem. Então, assim, quando ela chega na delegacia, quando ela chega pra denunciar, é porque essa violência foi assim, a última gota, entendeu? É aquela que ela já chegou a ir para um hospital, ela já chegou a ser agredida, só que ela tem vergonha de falar isso quando ela vem conversar com a gente. Então, assim, na delegacia a gente faz uma triagem, a gente tem uma entrevista com ela, porque a delegacia da mulher, ela tem um atendimento personalizado, especializado, tá? Então, por exemplo, quando ela no atendimento dela, a gente não vai simplesmente, olha, ele me agrediu, ponto. Como vamos, numa ocorrência de plantão, vamos dizer assim, que às vezes chega no plantão, mas o direcionamento quando é feito na delegacia especializada mesmo, porque no plantão tem que ser uma coisa mais rápida, não dá pra ficar pegando tantos detalhes. Então, assim, uma oitiva que a gente chama, que é quando a vítima presta declarações pra gente, a gente tem que saber da história dela. Então, a gente vai fazendo perguntas para saber se aquela agressão é a primeira, há quanto tempo ela está com ele, quantos filhos eles têm, se todos os filhos são do casal, se já houveram agressões anteriores, se houve ameaças anteriores. Então, assim, nesse ponto que a gente vai, nessa entrevista que a gente vai detectando qual o grau dessa violência, entendeu? Para poder instruir a medida protetiva que a gente vai pedir, para a gente mandar para a promotora de uma forma que ela entenda qual é a veracidade daquela história, entendeu? Então, se você fizer, o BO de 2 linhas ali, ele veio, me agrediu, me xingou e acabou, não embaseia, entendeu? Não vai embasar uma medida protetiva, o deferimento de uma medida protetiva. Então, você tem que contar a história dela. Se for só ameaça, não houver a lesão, a gente sempre pede uma testemunha dessas ameaças. Por quê? Porque com a testemunha, não vai ser só a palavra dela, né? Quando tem lesão, há um laudo de corpo de delito que vai ser feito.
Por mais que ela entregue só a ficha clínica do atendimento do hospital, tem uma prova. Aquilo ali é uma prova. Quando é só uma ameaça, só um xingamento, a gente precisa dessa testemunha para embasar, para o juiz entender que aquilo ali tem uma veracidade. Tá? Não que a palavra dela está sendo questionada, não. É porque, assim, como há uma medida onde o homem vai ser retirado da casa, retirado do lar, e aí o que cria dificuldade? Normalmente ele não faz isso na frente dos outros, né? Ele não vai fazer essa ameaça na frente de quem for de fora da família. Porque esse homem agressor, às vezes para a sociedade, ele é um exemplo de pessoa. Às vezes para a sociedade, ele é uma pessoa que às vezes dá palestra, às vezes é um professor, às vezes é algum membro da igreja, alguma pessoa que tenha poder, entendeu? Nem sempre é o pedreiro, a pessoa com menos instrução, entendeu? Isso atinge, como eu falei, toda a sociedade. Desde o mais pobrezinho até o cara mais com uma renda multimilionária, entendeu? Então, só que o padrão de comportamento deles se parece. Aí, da onde vem isso? Da onde vem esse comportamento do agressor? Então, vamos lá. O Brasil é um país machista. Então, isso começa bem lá atrás. Mas não só o Brasil. Porque os primeiros códigos que a gente conhece, as primeiras legislações, lá na lei de Italião, o homem, ele tinha o direito de matar a mulher em caso de adultério. Entendeu? Algumas sociedades, até hoje, elas apregoam que a mulher tem que ser apedrejada na rua, a mulher vai ficar marcada para o resto da vida, se ela trair o marido. Ao contrário, acontece com o homem. Se o homem trair, ele é o garanhão, ele é o cara, né, o máximo. Porque ele trai, porque ele sai com várias mulheres. Então, o que foi criado? Aqui, especificamente, na Baixada Santista, foi 2016, eu não sei se ela ainda está funcionando, tá? Porque era a doutora Fernanda, que fazia esse projeto na Delegacia de Santos, né? Da Delegacia da Mulher de Santos. E era um projeto de escola de homem. O que acontece? Não adianta você só, quando a pessoa chega na delegacia, você faz o flagrante, ele vai preso, faz a medida protetiva para afastar. Ele fica preso poucos dias. Ele não vai ficar preso muito tempo, porque a prisão preventiva de violência doméstica, ela não atinge mais do que 15 dias, um mês, se o cara tiver passagem. Se ele não tem passagem nenhuma, chega no fórum, o juiz solta, mediante o pagamento de fiança, então tem que ver a vida pregressa dele. Normalmente é o que eu falei, esse cara é um exemplo fora da sociedade. Ele se sente vítima por estar sendo preso, porque ele acha normal agredir a mulher dele, entendeu? Porque ele vem de um passado onde ele acha que a mulher é propriedade dele, onde o homem ele tem que submeter a mulher não pode ganhar mais que o homem. Então é assim, é um entendimento que veio através da sociedade. É muito mais difícil é mais fácil a gente isolar a vítima e falar, não, você não pode mais receber ele na sua casa, mas e aquela dependência psicológica que ela tem dele? Porque aquela violência que ele foi gerando durante vários anos, ele colocou na cabeça dela que ela precisa dele. E aquilo, quando ela prende ele, ela mesma vai atrás para pagar a fiança. Então a dependência dela não é porque ela gosta de apanhar, mulher nenhuma gosta de apanhar. É porque ela tem uma dependência psicológica dele. Então a gente tem que minimizar os danos nela e minimizar os danos nele. Porque se a gente só cuidar da vítima, ele vai atrás dela e vai matar ela. Porque no entendimento dele, ele tá certo. Ele não tem esse entendimento de achar que esse comportamento dele é fora de padrão. Porque para ele cresceu, provavelmente, tá? Em alguns casos é assim, ele cresceu numa família que havia violência doméstica, o pai batia na mãe,
ou batia nos filhos, ou batia nele. E aí ele só reproduz esse comportamento. Então, para ele, eu vi uma matéria que eu vou postar para vocês, eu mando no WhatsApp da Ana, que dessa escola de homens que esse projeto ocorre desde 2009 em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, eles são orientados, eles passam por um curso com uma psicóloga e ela vai levantando essas questões, essa coisa enraizada desse machismo neles. E isso é importante? Dependendo do grau de agressão que ele teve, se é na ameaça, numa lesão leve, numa injúria, eles acham que é normal. Até vou mostrar a aula para vocês, né? Nesse link tem a aula, uma grande parte da aula que ela dá para eles, que ela vai mudando o comportamento deles aos poucos. E a eficiência dessa escola de homens foi que a reincidência em violência doméstica caiu de 60% para 6%. Então não adianta a gente só focar na vítima, não adianta a gente só deixar especificado que a gente tem projetos, certo? Onde a mulher é encaminhada, a rede de atendimento, tem a Casa da Mulher no estado de São Paulo com o governo atual, a Casa da Mulher Brasileira, que fica 24 horas abertas, inclusive nessa quarentena, tá? Que é onde está tendo um alto índice de violência doméstica. Por quê? Porque eles estão sendo obrigados a conviver. Que o agressor de violência doméstica, qual que é o padrão dele? Normalmente ele usa bebida alcoólica, ou usa drogas, ou ele tem outra mulher na rua, e ele acha que ele tá certo de ter outra mulher na rua. E aí, agora, na quarentena, o que acontece? Ele não pode sair de casa. Alguns não estão respeitando. Mas ele não pode ir no bar, porque o bar tá fechado. Ele não pode ir na casa da moça, porque às vezes, se é outra cidade, não tem como ir. Né? Aí a mulher vai pedir para ele ficar dentro de casa. O que vai acontecer? Vai começar as brigas. Né? E aí a violência dessa mulher que já estava vitimizada antes, só vai aumentar. Por quê? Porque ele acredita que ele está certo. Ele não entende que aquilo que ele está fazendo é um crime. Porque para ele não é crime. Para ele é normal. A mulher é dele, ele faz com ela o que ele quiser. Né? Então, assim, no estado de São Paulo, a gente tem essa rede de apoio, que a gente encaminha a mulher. O Pérola Baiton é um centro de referência de mulheres. Na Baixada Santista é o Guilherme Álvaro, tá? Eu não sei se eles ainda estão com o projeto Bem Me Quer, mas esse era o projeto anterior. Hoje eles estão com essa Casa da Mulher Brasileira, que fica em São Paulo, o atendimento é 24 horas. Só que cada município tem a sua rede de apoio. Então, quando a mulher procura a Delegacia da Mulher, ela é encaminhada ou normalmente pro CRAS, ou quando a violência é contra a criança, ela vai o atendimento é direcionado ao conselho tutelar, porque no âmbito doméstico pode ser contra os filhos, contra a mulher, né? Não que mulher não agrida homem, agride também tem algumas ocorrências. Só que a força do homem, tendo em vista a força física da mulher, normalmente o homem é mais forte. Por isso que essa violência é uma violência de gênero. Né? Ela é considerada uma violência de gênero, além de uma violência no âmbito domiciliar. Né? É uma medida de força. É desproporcional. Por isso que hoje há um entendimento que a agressão mútua na violência doméstica tem que ser muito bem analisada. A ocorrência, quando a gente registra por violência com agressão mútua, normalmente tem que ver as lesões em cada um. Não é porque ela revidou ou porque ela estava se defendendo, que às vezes a lesão dele é mais forte, mas foi ele que partiu para cima. Então, assim, a gente tem que ter vários entendimentos e ir com o tirocínio, tentando entender como é que foi que procedeu essa violência. E a ocorrência de violência doméstica demora mais para ser atendida, porque a gente tem que analisar tudo isso, ver até onde foi, se não houve uma violência sexual,
Porque eles não entendem que a mulher é dele, mas se ela dizer não, é não, entendeu? Eles acham a mulher é minha posse, eu posso fazer o que eu quiser. Então, assim, esse entendimento de como a sociedade deve funcionar hoje é uma coisa que veio arraigada lá de trás. Então, tirar esse comportamento do homem, porque se a gente só focar na mulher, a gente vai revitimizar ela. Ah, bota o cara na cadeia, tá tudo certo. Não tá, porque ele não vai ficar tanto tempo assim na cadeia. A não ser que seja um feminicídio, a não ser que ele mate ela. Entendeu? Aí, já matou. Qual é o efeito que vai ter? Quando o efeito que a gente tem que ter é antes. É preventivo. É quando começam as ameaças. É quando começam esse podar, né, da mulher. Porque, assim, é uma violência direcionada à pessoa da mulher. Porque o entendimento é que ele é superior a ela. E não é essa a realidade, né? Gente, eu estou à disposição. Qualquer pergunta que vocês tiverem, pode me mandar, tá? Não sei se ficou bom o vídeo. Hoje a gente tem algumas nuances atualizadas da Lei Maria da Penha, né? Onde o descumprimento de medida protetiva gera prisão. Eu tive uma ocorrência esses dias que o indivíduo foi 3 vezes na casa da mulher, ele não entendia que ele não podia ir até o local, a polícia foi chamada 3 vezes, na 3ª vez é que ele veio para ser preso em flagrante pelo descumprimento da medida. Porque com medida decretada, ele ciente da medida, ele não entende que ele não pode ir, porque ele acha que a casa é dele. Então, assim, a gente precisa tentar mudar a visão da sociedade perante a mulher. Não é uma questão de vitimismo. Não, é porque senão essa violência não vai parar. Enquanto a gente não entender que mulher tem todos os direitos do homem e que profissionalmente ela é igual, que dentro de casa as tarefas têm que ser divididas, que na educação dos filhos os dois têm que participar, entendeu? Não educar o seu filho para ser o machão, para ser o comedor, para ser o cara que é o boyzão da turma, que ficar com todo mundo é o que vai dar poder a ele, e falar pra mulher que ela não pode nem sentar na rua, que comportamento de menina não é esse, tá errado. Assim, menina tem que ser, realmente tem que haver uma educação diferente de menina e de menino, entendeu? Pelo cuidado, porque ela engravida. Mas não é esse ponto de ele pode tudo e ela não pode nada. Tem que haver um discernimento, porque nesse ele pode tudo é que ele se torna um agressor. É ele que vai, eu posso tudo, então ela é minha, eu faço com ela o que eu quiser, tá? Então a gente tem que ter na sociedade hoje uma visão diferente de qual é o comportamento, entendeu? Comportamental. Na verdade, a violência doméstica ela vem por um desvio comportamental e às vezes um desvio psicológico, né? Porque esse homem agressor, às vezes ele é normal para a sociedade. Ele é a pessoa mais natural, sabe, mais pacífica no ambiente da sociedade. Dentro de casa ele é um monstro, tá bom? Espero ter ajudado, gente. Um beijo. Tchau, tchau.